Olá, então mais um grupo de protozoários, o grupo dos protozoários chamados ciliados. Esse grupo, então o nome já ajuda, né, para lembrar deles. São todos aqueles protozoários que possuem essas estruturas, né, esses cílios que estão presentes na superfície da célula e que auxiliam no deslocamento, na locomoção deles. Também nós vamos ver depois, na sequência, que esses cílios podem ajudar na ingestão do alimento. Então, observem que os cílios têm esse movimento bem coordenado. Se nós observarmos a estrutura, a outra estrutura desses cílios, eles, aqui está a membrana celular, é um corte esquemático, mas mostra que eles são feitos de microtúbulos. Então, lembra, por exemplo, o flagelo lá do espermatozoide. Então, a mesma estrutura. E vejo que na base aqui, então, internamente, existe uma estrutura, né, que vai coordenar esse movimento. Então, é um movimento bem sincronizado, bem coordenado desses cílios. Eles são bem numerosos e curtinhos. Algumas espécies têm, além dos cílios, a presença também de estruturas, né, que são chamadas de cirros, que seriam esses tufinhos aqui de cílios, ou ainda o que a gente chama de membranelas, que são essas estruturas mais laminares, né, que também reúne aqui grupos de cílios, né, formando então essas membranelas aqui. Tá? Então, depende da espécie, pode ter cílios e membranelas também. Dentre os protozoários, é o grupo mais especializado, que tem uma organização bem mais complexa. Eles realmente lembram como se fosse uma miniatura de um animal, né, uma célula bem organizadinha, com estruturas em locais permanentes, como é o caso aqui, né, dessa parte relacionada com a parte de ingestão, que é o citóstomo, a citofaringe, né, uma região que é o citopígio, citoprócito para eliminação de resíduos. Então, ela é bem mais organizada do que a célula de outros protozoários. A grande maioria deles vive no ambiente de água doce ou salgado, então são de vida livre. Algumas formas são também parasitas. Uma coisa que chama atenção nos ciliados é que eles possuem dois núcleos. O macronúcleo, que o nome já diz, então ele é maior, e ele é responsável por toda a parte funcional, ele coordena todas as atividades da célula, as chamadas funções vegetativas. E também tem micronúcleos, cuja função é relacionada aí com a parte da transmissão da hereditariedade, relacionada com aspectos reprodutivos, né, que é, então, o micronúcleo. Tá? Então, nós vamos ver na sequência a parte reprodutiva, lembrar que é nele que está contido, então, a informação que vai ser passada de uma geração para outra. Uma coisa interessante, que eu vou chamar a atenção já, até para ajudar a elucidar o relacionamento evolutivo entre os grupos de protistas, é que os ciliados, eles possuem, abaixo da membrana plasmática, logo abaixo, sobre a membrana, o que a gente chama de alvéolos, ou esses saquinhos aqui, observe, então aqui está os cílios, isso aqui é a membrana, então logo abaixo existem as estruturas que eles chamam de alvéolos, então sob a membrana. Então, interessante que isso aqui vai aparecer em outros grupos de protistas. Tem um grupo dos apicomplexos, que é um grupo de protozoários parasitas, e também um grupo de algas, que nós vamos estudar na próxima semana, que é o dos dinoflagelados. Então, fiquem atentos, que eu vou chamar a atenção novamente para essa estrutura. Então, ela tem, digamos, uma importância maior aqui em relação de elucidar as relações evolutivas entre os taxons, né, dentro do grupo dos protozoários e dos protistas no geral. Então, diferente dos outros protozoários, é bem claro aqui, marcante, essa questão de direcionamento, né, da própria estrutura anatômica da célula de um ciliado. Então, ele tem uma região, né, que está localizada na boca, nós chamamos de região anterior, e uma região posterior, né, que é então aqui a região da boca, que seria equivalente ao ânus, que é o citopígio e o citoprócito. Então, tem um direcionamento, tem uma estrutura mais, vamos colocar assim, com uma simetria mais bilateral, que nós vamos falar depois lá no grupo dos animais. Né? Então, ele tem essa distinção em relação aos outros protozoários. E aqui, esse exemplo que a gente sempre usa, o modelinho esquemático, mas são essas imagens que nós temos aqui, esse bicho animado, é o chamado paramécio caudatum, que é uma espécie muito bem estudada, muito comum em ambiente de água doce, né, e que contém, então, a presença desses cílios distribuídos em toda a superfície corporal. Então, nesse caso, os cílios, que ajudam, como a gente já falou, na locomoção,
E vejo que aqui, ó, ele também está em grande concentração ao redor aqui do citóstomo, então ele também auxilia na ingestão, né, para ajudar a direcionar a água com partículas para dentro da boca e da citofaringe. Tá? Então, um protozoário, ele se alimenta de algo que seja menor que ele, então, pode ser bactérias, algas unicelulares, protozoários menores. Tá? Então, partículas orgânicas que estão na água. Então, ele vai ingerir o citóstomo, vai direcionar, né, para a parte interior, lá, então, através da citofaringe, e lá, na sequência, vai haver, então, aquela fusão de lisossomos com essas vesículas, formando o vácuo digestivo. Vai ocorrer digestão, os nutrientes são distribuídos dentro da célula, e o resíduo, né, depois vai ser, então, liberado para fora do corpo, por essa abertura que é permanente também, tanto a boca quanto o estopim justo, o procto é permanente. Então, lembre que essas estruturas, elas estão em movimento aqui dentro, por aquele movimento da célula, que é a ciclose. Tá? Então, elas não são, as estruturas internamente não são fixas, né? Elas se movimentam, assim como a distribuição dos nutrientes. Tá? Então, outros exemplares aqui, além do paramécio, que é o mais comum, nós temos aqui, então, outras espécies, por exemplo, aqui é o estêntaro, ele também tem essas membranelas distribuídas nessa região. Aqui nós temos a vorticella, que é uma espécie que é séssil, então ela fica presa ao substrato. Gente, tudo isso é visto ao microscópio óptico comum. Esse é um dos maiores protozoários que existe, ele pode chegar a 3 milímetros, veja. De modo geral, eles são todos microscópicos, tem menos de 1 milímetro. Nesse caso, é um protozoário bem grande, que é o espiróstomo. Então, ele é bem alongado, achatadinho. Então, ele é unicelular, mas é bem grande. E aqui nós temos, então, também a arcela, que é um protozoário que tem tufos, né, clicírus, né, nessa região do corpo. Então, os outros exemplares, todos de água doce. Nós temos aqui uma espécie, que é o Balontidioides coli, antigamente chamada de Balontidium coli, que é uma espécie que é parasita humana. Então, nós temos poucos ciliados que vivem, então, em associação. Nesse caso, o Balontidioides coli, ele causa uma infecção no intestino grosso humano, então, causa, né, diarreia também, se a pessoa não tratar, ela pode ter alguma complicação, mas ele, digamos, é menos nocivo que a ameba, aquela ameba, então, ameba histolítica que a gente falou na aula anterior. Então, a balontidiose é uma doença, então, que é chamada de zoonose, porque ela é transmitida por meio de alimento ou água contaminada, com os cistos desse parasito, que se formam, então, dentro do intestino, liberado pelas fezes, principalmente de animais, como os porcos. Vários grupos podem ter ainda esse parasito, e eles podem liberar os cistos no ambiente, e ele vai, então, passar por todo esse ciclo, né, fora do corpo, do hospedeiro, e pode chegar novamente no homem. Então, nesse caso, pode ser o próprio humano contaminado, liberando os cistos na água, ou, né, através de cistos que são provenientes de fezes de animais, como os porcos, por exemplo. Então, lembre que nesse caso, se esse essa é a forma, digamos, de transmissão, por meio de água ou alimentos que estejam contaminados com fezes, então, a forma de prevenção seria, basicamente, né, questões mais relacionadas com saneamento básico, né, água tratada, ter o saneamento, que é o tratamento de esgoto, e a higiene pessoal. Tá? Então, para evitar o Balontidioides coli. Então, um dos poucos exemplos que nós temos aqui, que é de ciliado parasita, ou seja, que não é de vida livre. Tá? Então, parasita humano, causa balontidiose. E sobre os protozoários ciliados, então, em termos de reprodução, eles, como todos os outros protozoários, podem se reproduzir de uma forma sexuada por divisão celular simples, que é a bipartição. É equivalente como se fosse a mitose das nossas células. Então, todos fazem isso. No caso dos protozoários ciliados, eles podem também fazer um processo que a gente chama de conjugação. Lembra aquela conjugação que a gente viu lá nas células bacterianas? Então, quando dois indivíduos conjugantes, dois da mesma espécie, mas dois indivíduos diferentes, trocam material genético. Então, não é um processo tão simples, aqui está de uma forma mais resumida, essa conjugação, mas o fato é que eles conseguem, então, garantir uma variabilidade genética e trocando esse material genético. Uma imagem, né, mais real, microscópio eletrônico de varredura, né, que ele faz como se fosse escaneia, né, a superfície de um protozoário, mostrando que ele é todo ciliado mesmo. Então, vamos observar aqui como ocorre o processo de conjugação.
dois indivíduos conjugantes, aqui está o macronúcleo e aqui micronúcleo. Lembre que é o micronúcleo que contém o material genético que precisa ser passado de um para outro, tá? Porque já que o macronúcleo é responsável pela parte de coordenar as funções mais vegetativas da célula. Então, eles se aproximam, especialmente por a região aqui do citóstomo, vai formar uma ponte citoplasmática e eles vão, né, fazer, então, essa parte de troca de material genético. Então, antes de fazer a troca, ocorre aqui o quê? Um micronúcleo, então vai sofrer meiose, então vai dividir ao meio o número de cromossomos. Veja que cada um fez meiose, então estão com 4 células ao final, lembra que a meiose são 2 divisões, e nesse momento o macronúcleo começa a se desintegrar, tá? Então, no momento da conjugação, o macronúcleo se desintegra, tá? Aqui mostra desintegrar. 3 dos micronúcleos vão se desintegrar também, se degenerar, e o micronúcleo que permanecer dos 4 aqui, cada um tem o seu, ele sofre mitose agora, então, quer dizer, ele só vai duplicar aquele micronúcleo que já estava com metade do número de cromossomos. Então, nesse caso de mitose, eles estão, cada um então, com 2 micronúcleos. E aí é nesse momento que vai haver, então, a formação daquela ponte citoplasmática para troca de um desses micronúcleos. Então, vamos observar aqui que cada um desses indivíduos vai trocar um dos micronúcleos e vai seguir adiante. Então, vamos observar que depois que se desprendeu, né, um do outro, então está aqui, ele vai, então, se fundir, então ele recebeu o micronúcleo do outro, e esses micronúcleos vão se fundir. Porque lembra que eles tinham sofrido meiose aqui? Quando chegar nesse momento aqui, ele tem um do micronúcleo que já era dele e um que veio do parceiro, do conjugante. Como eles estão cada um com metade do número de cromossomos, eles vão se juntar e formar novamente um micronúcleo diploide. Certo? E aí corre novamente mitose, então é um processo que não é tão rápido, né? Mas sem haver aqui, vejam, a divisão da célula. Então, esses micronúcleos sofrem muitas divisões, né? Pelo menos 3 mitoses, e vão ficar com 8 micronúcleos diploides. E no final das contas, desses micronúcleos, 4 deles vão ficar em 8, 4 deles vão então se transformar vão se modificar em macronúcleos, e aí sim vai ocorrer divisão da célula. Aí ocorre 2 divisões celulares consecutivas, e no fim de todo o processo, então surgem 4 novos paramécios, de um dos conjugantes, e do outro vai ocorrer também o mesmo processo, mais 4, cada um, então, com o seu macro e o seu micronúcleo. Eu vejo que não é um processo muito rápido, não precisa saber isso aqui de cor, mas você tem que lembrar o quê? Que os paramécios podem, os ciliados, podem conjugar, que o que é trocado é o micronúcleo, né? E com esse processo, como tem essa mistura, né, essa fusão de micronúcleos de indivíduos diferentes, ocorre, então, esse aumento da variabilidade genética nesses protozoários. Certo? Então, no próximo momento, nós vamos falar agora dos protozoários flagelados.